Será que Donald Trump pode promover uma ampliação da liberdade de expressão? Será que as restrições à liberdade de expressão que hoje estão sendo tanto debatidas no nosso país e em todo o mundo podem ser restringidas, ou seja, diminuir as restrições a partir de uma manifestação do presidente norte-americano, Donald Trump? Meus caros, fique comigo nesse vídeo até o final. Você vai entender que os limites que são estabelecidos à liberdade de expressão, as manifestações do presidente eleito norte-americano Donald Trump e aquilo que tem sido mais debatido no cenário jurídico, tanto nacional quanto internacional. Beleza? Eu quero chamar você diretamente aqui para essa nossa tela, uma notícia divulgada lá no R7. Bom, Donald Trump foi eleito e a partir disso, é claro, as pessoas estão invocando a liberdade de expressão como algo que foi fortalecido. A liberdade de expressão, meus caros, é algo que tem que ser fortalecido, porque sempre a partir da liberdade de expressão é que as revoluções aconteceram no mundo. Os direitos só foram alcançados a partir das manifestações das pessoas mundo afora. As reuniões, a liberdade de consciência, a liberdade de pensar e expressar aquilo que se pensa, tudo isso foi levado em consideração nos vários momentos históricos que nós tivemos as mudanças significativas no nosso sistema jurídico e tivemos a consagração de direitos. A maior parte dos direitos foram consagrados em períodos em que se havia uma censura e uma proibição de manifestar as suas ideias, manifestar as suas vontades. E através dessas manifestações é que se conseguiu, mesmo muitas das vezes contra a legislação, é que se conseguiu assegurar diversos direitos e consagrar direitos que nós temos hoje. Por exemplo, vida, a liberdade física, propriedade e vários outros direitos. Beleza? Então vê essa notícia que saiu no R7. Diz, olha, Trump propõe plano para fortalecer a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Meus caros, a liberdade de expressão é um tema muito caro para mim, porque além de desenvolver atividade como servidor público numa área que envolve também a liberdade de expressão, na medida que a gente tem vários crimes que são previstos e esses crimes consideram também o exercício ilegítimo da liberdade de expressão, eu também tenho muito apego pela liberdade de expressão, porque a minha dissertação de mestrado em filosofia política é justamente sobre liberdade de expressão, os limites à manifestação do pensamento. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai ser muito enriquecido com saber e conhecimento com profundidade, que eu vou mostrar para você na legislação. Beleza? E ao final você tira a sua conclusão, deixa seu comentário sem problema nenhum. Já se inscreve no canal. Vamos para a segunda notícia aqui. Essas notícias só têm o propósito de indicar para você a ideia, os ideais do presidente eleito norte-americano no sentido de fortalecer a liberdade de expressão. Porque até aí tudo bem, isso é muito bom. De fato, isso é muito bom. A liberdade de expressão tem que ser preservada sempre ao máximo, porque a liberdade de expressão é o meio que a população consegue levar a sua voz adiante. Essa notícia que está lá na revista Oeste diz, olha, Trump propõe plano para fortalecer a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, divulgou um plano abrangente destinado a fortalecer a liberdade de expressão no nosso país. Em pronunciamento publicado no Twitter, Trump classificou a censura das plataformas digitais como uma ameaça à democracia americana. Meus caros, o direito à liberdade, e aí em sentido amplo, porque a liberdade não é só liberdade de expressão, tampouco liberdade de ir e vir. A liberdade é um dos direitos que foram consagrados como um direito humano. Isso se deu principalmente, ou de forma mais fortalecida, no período da filosofia moderna. Então, alguns dos filósofos desse período, como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e principalmente John Locke, escreveram a respeito da liberdade. E a liberdade foi consagrada, então, como um direito humano ou um direito natural. A expressão que era empregada era um direito natural. Mas veja só, o direito à liberdade, ele compreende também a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de não ser escravizado, de não ter cerceada a sua locomoção, a liberdade de pensar e agir conforme os seus pensamentos, a liberdade de manifestar os seus pensamentos, a liberdade de adotar ou professar a religião que você quiser. E, inclusive, a liberdade de não ter religião. Nesse ponto, é importante a gente destacar que John Locke era contrário à liberdade de não ter religião. Ele admitia a liberdade de todos tivessem religião, e a religião que quisesse, mas recusava se aceitar quem não tivesse religião. Você achava importante o indivíduo ter religião. Mas é só um detalhe. Então, nós tivemos essa evolução e esse aprimoramento do direito à liberdade ao longo dos anos, e através da liberdade de expressão e as reuniões pacíficas que eram realizadas, e na verdade, algumas vezes nem eram reuniões pacíficas, né? Reuniões revolucionárias mesmo, é que nós consagramos diversos direitos.
entre os quais, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestar as suas ideias. Aí eu vou chamar você para ver aqui na Constituição norte-americana. Está no site? Constituição norte-americana, Constituição dos Estados Unidos da América. Eu quero mostrar para você um dispositivo aqui. A emenda 1 da Constituição norte-americana diz o seguinte, olha, o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, certo? Aqui já insere a laicidade do Estado norte-americano, ou proibindo o livre exercício de culto. Quem tem religião tem a liberdade para professar a sua religião, ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação dos seus agravos. O direito norte-americano já confere uma importância muito significativa à liberdade, porque se reconhece que é somente através da liberdade, principalmente a liberdade de expressão, é que as revoluções e a consagração de direitos são possíveis. Se as pessoas ficarem restritas e não puderem mais expressar os seus pensamentos, como é possível a evolução? Como é possível a ampliação dos direitos, a conquista de direitos? Para que isso aconteça, é necessário a liberdade. Então, a liberdade de expressão ela vem como uma figura basilar de um Estado democrático de direito, em que a pessoa pode manifestar os seus pensamentos, as suas ideias, e com base em reuniões e comunicação com outros indivíduos, encontrar pontos convergentes, divergentes, estabelecer diálogos e buscar um aprimoramento social, um aprimoramento nacional de toda a comunidade. Aí, segundo dispositivo, já em 1948, a verdade é aqui, né? Essa aqui, em 1948, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso no período logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ratificada por centenas de países, né? A maioria dos países no mundo, e os Estados Unidos é um deles, porque os Estados Unidos não ratifica todos os tratados e convenções internacionais, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, os Estados Unidos não são signatários. Mas desse aqui, então dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Estados Unidos da América é um signatário. Aí o artigo 18, vou aumentar a tela aqui, o artigo 18 estabelece o seguinte, veja só, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Porque essa questão da liberdade religiosa é muito presente na liberdade de expressão e muito presente como um direito conquistado. Porque por muito tempo as pessoas foram obrigadas a se sujeitarem a uma religião. Então as pessoas eram de uma forma talvez esdrúxula, eu vou utilizar essa expressão, as pessoas eram adestradas a agir conforme uma religião. E elas não poderiam sequer mudar o seu ponto de vista sobre a religião ou sobre aquela religião. Daí a gente tem, inclusive, por exemplo, as distinções entre o catolicismo e o protestantismo, que isso já foi fruto de revoluções no seio da religião cristã, beleza? Mas vamos para frente, vamos no 19. O 19 diz o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Hoje, através da internet, nós estamos vivendo o máximo disso aqui. A capacidade de um indivíduo expressar a sua opinião sem limites, sem fronteiras, sem nada. Então, qualquer pessoa consegue expressar a sua opinião de uma forma muito massiva, alcançando milhares, milhões, dezenas de milhares, dezenas de milhões de pessoas, Brasil e mundo afora, né? Se a pessoa fala mais de uma língua, ela consegue levar as suas opiniões. E hoje, inclusive, com essas traduções automáticas que tem, isso se tornou muito mais exponencial. Então, hoje nós vivemos um período em que a liberdade de expressão realmente alcança lugares longínquos e rompe diversas fronteiras. Vamos aqui para mais um. Eu estou trazendo esses dispositivos para ver como a liberdade de expressão foi consagrada assim, de uma forma muito profunda em toda a legislação, principalmente a legislação internacional, os tratados e convenções internacionais, porque se compreendeu que a liberdade de expressão é algo fundamental e essencial para o desenvolvimento e para a revolução e a consagração de direitos e o aprimoramento social, enfim. Assim, é com toda certeza um direito humano, e um direito tem que ser reconhecido como humano. A gente tem a liberdade de consciência e de religião. É mais ou menos a mesma ideia que é inserida lá na Declaração
dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Toda pessoa, olha aí, o artigo 21, tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar a sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou crenças, individual ou coletivamente, tanto em público quanto em privado, como em privado. Lá no artigo 13 nós temos: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração ou fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Vamos lá. Ponto 2. Aqui começa a ficar bem interessante. O exercício do direito previsto no inciso precedente. Então, esse direito aqui, o exercício desse direito aqui, não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral pública. Veja só, aqui eu quero que você preste atenção nisso aqui. Nesse momento, se verifica então que é possível que, através do exercício da liberdade de expressão, você pode também violar outros direitos. Então, é possível que, no exercício da liberdade de expressão, e aqui isso é muito importante, porque já se passa a reconhecer, e aqui a gente já tem um viés de limitação. Já se reconhece que no exercício da liberdade de expressão, você pode ofender direitos de terceiros. No exercício da liberdade de expressão, você pode ofender a reputação, você pode desrespeitar e você pode, inclusive, incitar questões que possam colocar em risco a segurança nacional, a ordem pública ou a moral pública. Então, aqui, no momento de ratificação pelo Brasil, no momento de elaboração da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, já se ventilou, então, a possibilidade da liberdade de expressão ser utilizada de forma ilegítima para atingir direitos de terceiros. E essa é a ideia que a gente tem construída hoje, de que os nossos direitos eles são limitados pelo direito do outro. Então, eu tenho o direito ao exercício da liberdade de manifestação do pensamento, só que esse direito é limitado a partir do início do direito do outro. Então, eu não posso xingar, não posso ofender, né? Uma coisa que a gente vê muito comum, a pessoa chama a outra por expressão ofensiva, fala burro, né? Ou seu burro, ou seu feio, ou seu fulano. Muitas das vezes, isso por exemplo, chamar uma pessoa de burro é uma infração penal, é um crime descrito no Código Penal, crime de injúria. Você não pode ofender aquilo que a pessoa pensa a respeito dela mesma, chamando ele de burro, por exemplo. Então, você manifesta a sua liberdade de expressão cometendo uma infração penal. Portanto, é um exercício ilegítimo da liberdade de expressão. É crime, é crime, é crime. Então, você, no exercício da sua liberdade de expressão, pode cometer crimes, e isso já foi consagrado aqui no Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, porque se verificou, então, naquele momento histórico, que já estava havendo a utilização da liberdade de expressão para finalidades nocivas. Então, já se estabeleceu, bom, é possível a responsabilização, mas sempre posterior à violação. Então, se comete a violação, responsabiliza-se a pessoa posteriormente. Aí nós tivemos a nossa Constituição. Nós tivemos várias Constituições, né? Mas tivemos a Constituição de 1988, que consagrou a liberdade de expressão de forma muito significativa nos dispositivos do artigo 5º. Então, as pessoas passaram a ter consagrados o direito à liberdade de expressão, a manifestação de crença, a liberdade de consciência. Veja, por exemplo, eu cito para você aí, no inciso 6 do artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. O inciso 9 é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade de expressão foi consagrada aqui no nosso texto constitucional, e é claro, meus caros, a consagração de um direito não pode dar espaço a legitimar a violação ao direito. E aí entra o debate a respeito dos limites da liberdade de expressão hoje no Brasil. Porque a Constituição consagra, já com base em instrumentos internacionais, ela consagra a liberdade de expressão como um direito fundamental. O direito fundamental na ótica constitucional, mas um direito internacional, humano na ótica internacional.
e um direito da personalidade na ótica civil. Mas as pessoas têm direito à liberdade de expressão. Agora, o que acontece? A liberdade de expressão não pode ser utilizada para violar direitos de terceiros. Então, assim, não pode haver uma censura prévia. Não pode. Mas a responsabilização pode haver caso a pessoa utilize ilegitimamente a liberdade de expressão. Até aqui, a gente tem tudo em consonância com aquilo que, por exemplo, o presidente norte-americano prega. A liberdade de expressão, a proibição de censura. O que acontece? Hoje, com a derrubada de diversos perfis em redes sociais, surgiu e foi colocado de forma muito clara uma discussão. Será que esses comportamentos significariam, então, uma censura prévia? Será que esses comportamentos significariam uma censura prévia? A resposta vai ser alcançada ao longo do tempo, através de uma evolução do procedimento jurisprudencial, através de uma evolução da jurisprudência, através do fortalecimento da legislação. A legislação brasileira caminha no sentido de proibir de uma forma muito incisiva as manifestações que constituam violações a direitos de terceiros. Então, por exemplo, você tem essa questão do artigo 286 do Código Penal, está aí na tela para você, a incitação a crime. Se eu utilizo a minha liberdade de expressão para incitar a prática de outras infrações penais, eu cometo um crime. Se eu cometo um crime, eu posso estar sujeito a ser responsabilizado por aquilo que as normas estabelecem. Olha que interessante. O artigo 286 consagra o seguinte: incitar publicamente a prática de crime. Certo? Aí, olha essa norma que foi editada em 2021. Isso aqui tem tudo a ver com a liberdade de expressão, principalmente a liberdade de reunião em que se manifestava o pensamento. Essa lei 14.197 de 2021, que foi sancionada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está aqui, né? Ela consagra o seguinte, olha: incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Ou seja, esse dispositivo já foi inserido em um momento que nós vivíamos aqui no nosso país, em que estavam havendo já algumas insinuações no sentido de fomentar um conflito entre as Forças Armadas e os poderes constituídos na República. Por isso que foi elaborada essa norma, e foi elaborada em 2021, e foi aprovada e sancionada em 2021. Inclusive, essa mesma norma penal que consagra aqueles crimes que as pessoas estão sendo punidas hoje por aqueles atos que aconteceram no 8 de janeiro. Então, aquelas pessoas que estão sendo condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por esses crimes, e que alguns deles se defenderam dizendo que estavam apenas fazendo uso da liberdade de expressão, estando naquele ambiente, estão sendo condenadas por conta dessa lei, porque essa lei inseriu essas infrações penais. Por exemplo, essa do 359L, que algumas pessoas foram condenadas. Veja aí, ó. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes. Essa lei foi sancionada em 2021, porque os poderes, inclusive a presidência da República, já verificava então um contexto em que esse tipo de infração estava acontecendo. A política criminal atenta ao exercício da liberdade de expressão que pudesse configurar a prática de algumas infrações penais, elaborou rapidamente essa norma e inseriu no Código Penal. Então, a responsabilização hoje que recai sobre algumas pessoas por essas práticas que, em tese, poderiam estar inseridas dentro da livre manifestação do pensamento, hoje é possível por conta da aprovação dessa lei em 2021. Isso nos mostra que, apesar desse movimento que o presidente americano propõe de ampliar a liberdade de expressão, nós vamos caminhar, com toda certeza, para um momento em que vai ser preciso estabelecer de uma forma muito clara a responsabilidade pelo mau uso da manifestação do pensamento, principalmente quando se atinge massa. E um exemplo mais claro que a gente tem sobre essa limitação, ou essa necessária limitação da liberdade de pensamento, se dá quando acontece o seguinte: a pessoa, por exemplo, nesse contexto das redes sociais, então tem a rede social, entra lá na rede social e faz uma postagem, eu posto um vídeo ali cometendo uma infração penal. Se eu abro uma live e falo assim: fulano de tal, você é um burro, eu estou cometendo uma infração penal ali de injúria, certo? A pessoa ofendida procura a autoridade pública, por exemplo, uma delegacia de polícia. A delegacia de polícia inicia um procedimento, conclui esse procedimento, essa pessoa é penalizada. Só, não pode postar, né? Você já postou, cometeu o crime. Aí eu vou e posto novamente. Aí
vem o Poder Judiciário intervir e fala, ó, não posta de novo, se você postar você vai tomar uma multa. Aí eu vou e posto novamente uma nova ofensa. O Poder Judiciário fala, se você postar de novo, você vai perder a sua conta na rede social. Aí eu posto novamente. Existe um escalonamento. E o que vai ser necessário é justamente verificar até quando esse escalonamento de obrigação, ou um mecanismo coercitivo, né, de fazer a pessoa parar de violar o exercício da liberdade de expressão, ou seja, parar de exercer a liberdade de expressão de forma ilegítima. O que vai ter que ser muito claro é esse escalonamento, para que isso não configure, porque não pode configurar uma censura. Né? Então, já que não pode haver censura prévia, o que vai ser necessário é a legislação e os procedimentos jurisprudenciais serem firmes no sentido de estabelecer até que momento o indivíduo ainda vai ter a possibilidade de exercer a sua liberdade de expressão, mesmo de forma ilegítima. Nós podemos chegar a um ponto em que uma pessoa cometeu uma ofensa pela internet, por exemplo, vai ser submetida a uma pena de prisão alta, se chegarmos a um ponto em que não se conseguir desestimular esses comportamentos, o comportamento de exercer ilegitimamente a liberdade de expressão. Beleza? Mas esse debate aí é muito interessante, com toda certeza, né? O presidente norte-americano, e muito se fala também, né, da liberdade de expressão, e realmente é algo muito importante, tem que ser levado em consideração. Somente conseguimos essa quantidade de direitos que nós temos hoje, né, através da liberdade de expressão, da manifestação do pensamento, com toda certeza, é algo que sempre foi imprescindível aos movimentos, principalmente os movimentos sociais. A liberdade de expressão tem que continuar sendo garantida, assegurada e muito bem esclarecida, muito esclarecida a forma como é exercida a liberdade de expressão. Se você chegou até aqui, né, são 20 minutos aí, 20 minutos de vídeo, eu trouxe para você Constituição Federal, a Constituição dos Estados Unidos da América, trouxe para você a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, trouxe para você também a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, trouxe você um pouquinho do Código Penal, trouxe algumas notícias, eu trouxe bastante informações aqui sobre a liberdade de expressão. E digo para você, isso nem de perto chega, nem não chegamos perto de adentrar o assunto, porque é um assunto muito complexo e a parte histórica da liberdade de expressão é fenomenal. É fenomenal e ela nos mostra quanto é importante a liberdade de expressão, quanto ela tem que ser preservada, mas ninguém tem o direito de exercer um direito de forma abusiva ou ilegítima. Então a gente tem que ter consciência que a gente tem que exercer os nossos direitos de forma muito clara, de forma muito correta, sem retroceder no que diz respeito à conquista de direitos, à conquista de garantias. Tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!